Agora com mais entrevista. Desta vez a gente vai falar sobre a PEC de transição com o economista da ASA Investimentos, Jefferson Bittencourt. Jefferson, boa noite, bem-vindo ao Jornal da CNN. Opa, acho que o Jefferson Boa noite, Tainá. Um prazer estar aqui com vocês. Agora sim. Jefferson, achei que você não estava me ouvindo, mas vamos lá. Antes da gente entrar no assunto PEC, vamos falar de um assunto que está correlacionado, que é o teto de gastos, já que há uma busca de todos os lados para chegar a um consenso a respeito desse mecanismo. Hoje, um estudo do Tesouro indicou a dívida como referência para os gastos públicos. Eu queria a sua opinião, se olhar a dívida lhe parece adequado. Eu acho que olhar a dívida é fundamental. Assim, a gente tem um problema no Brasil em relação às nossas regras fiscais, que elas foram concebidas em momentos muito diferentes do tempo. Nós temos regras fiscais concebidas na década de 90, regras fiscais concebidas no início dos anos 2000 e regras fiscais que foram concebidas agora em 2017. Essas regras carecem de harmonia entre elas, focada naquilo que realmente importa, que é o endividamento público. As regras fiscais são feitas para gerar ou induzir a responsabilidade fiscal. E a responsabilidade fiscal visa, sobretudo, manter a dívida em patamares sustentáveis. Se essas regras não estiverem focadas na dívida, tem risco da gente não alcançar o que é efetivamente o objetivo delas, que é esse controle da situação das finanças públicas. Fernando Nakagawa está aqui comigo, diretor do CNN Business e também fala sobre economia. Vai ter uma pergunta para você na sequência. Vai lá, Naka. Obrigado, Tainá. Jefferson, muito bom conversar com você. Queria te ouvir sobre essa possibilidade de um novo marco fiscal olhar para a dívida. A gente já teve marco fiscal olhando para superávit primário, a gente tem a regra de ouro, a gente teve o teto, mas ter regras não necessariamente impediram momentos em que houve deterioração das contas públicas. Por que olhar para a dívida pode dar certo? Por que agora vai? Na verdade, assim, não existe regra que seja imune à má vontade dos agentes políticos. Toda regra ela é sujeita à intenção do agente político, dos gestores, de cumprir a regra. Se eles não quiserem, não tem regra perfeita. Aí, assim, o que a gente pode fazer é dar harmonia para as regras. Eu acho que é isso que a proposta do Tesouro busca e é isso que efetivamente faz sentido, que é um exemplo bem prático. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece metas para um horizonte de 3 anos. Eu não posso estabelecer uma meta de déficit de 100 bi, 200 bi para o ano seguinte, 300 bi para o terceiro ano e achar que eu estou promovendo a solvência fiscal. Eu entrego as metas, entrego um déficit de 100, um déficit de 200, um déficit de 300, a dívida explodiu e eu cumpri a meta. Não era esse o objetivo da regra. O objetivo da regra é que a dívida estivesse sob controle. Por isso que é tão importante focar na dívida, a harmonização dessas regras. Jefferson, falando agora sim sobre a PEC de transição, eu queria que você também trouxesse a sua visão sobre se há um caminho para além de uma convergência que já foi colocada entre o governo atual e o que está sendo proposto pelo governo eleito. A gente sabe que os dois tendem a apoiar o auxílio de R$600, mas há divergências em relação a valores. Quando o governo eleito defende 175 bi, extrateto, e o governo atual fala em permanecer para baixo dos 100 bilhões de reais fora do teto. É possível um caminho para convergir num valor aproximado ou no meio termo dentre esses valores? Essa discussão é muito importante, Tainá, que tu trouxesse, pelo seguinte, a gente tem que pensar nesse waiver como o cartão de visitas do novo governo. Qual é a intenção do novo governo em termos de austeridade e em termos de responsabilidade fiscal? O Brasil precisa ter resultados fiscais sólidos, porque a gente está num momento em que o custo da dívida está extremamente alto, então precisa ter resultados fiscais
fiscais robustos para uma dívida sob controle. Um gasto fora do teto muito elevado, ele tende a comprometer a trajetória dessa dívida. Um waiver agora, no curto prazo, essa dispensa sendo muito elevada e focada em despesas permanentes, isso compromete até uma futura discussão sobre regras fiscais, porque uma nova regra de despesa teria que acomodar uma despesa permanente que foi contratada desde já nesse momento de waiver. Então, assim, é muito importante essa discussão sobre a magnitude, mais do que, até mesmo mais importante do que o desenho desse waiver, se vai ser um programa que vai estar fora do teto, se vai ser um valor que vai estar fora do teto. O problema é que as magnitudes envolvidas e a natureza das despesas envolvidas, elas tendem a comprometer o desenho futuro das novas regras e a própria discussão de sustentabilidade. Nós conversamos com o Jefferson Bittencourt, que é economista da ASA Investimentos. Muito obrigada pela disponibilidade, pela conversa, Jefferson. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Tainá. Obrigado, Fernando.